Hoje vou falar sobre o processo que levou Portugal da Primeira República à ditadura militar. Para termos uma visão detalhada deste processo, temos de recuar um pouco no tempo. Na segunda metade do século XIX, os governos regeneradores tentaram resolver os problemas económicos portugueses através de empréstimos pedidos ao estrangeiro. Estes empréstimos eram necessários para obter a capital necessária para modernizar os transportes, a agricultura e a indústria. Porém, a baixa produtividade no setor industrial levou a que as importações fossem superiores às exportações, existindo assim uma balança comercial deficitária. A partir de 1883, o movimento republicano deu origem ao partido político moderno republicano. O republicanismo estava a desenvolver-se, com os princípios fundamentais da abolição da monarquia, igualdade perante a lei, sufrágio universal e muitos outros. Durante a década de 1890, houve grande agitação em Portugal. Muito disto deve-se à resposta do rei ao ultimato inglês. Houve muitos protestos contra o rei e contra o governo. Com isto em mente, o Partido Republicano aproveitou este descontentamento geral, acusando o rei Dom Carlos de todos os problemas existentes no país. A 31 de janeiro de 1891, os republicanos tentaram implantar a República em Portugal. Por outras palavras, deu-se a primeira tentativa de derrubo da monarquia, tendo esta acontecido no Porto. As forças do rei derrotaram os revoltados, porém a monarquia passava por uma crise profunda e a qualquer momento podia ruir. Esta revolta deu espaço aos republicanos de uma eventual tomada do poder. Em 1907, com o constante aumento da agitação social, o rei dissolveu o parlamento. Esta decisão levou a que o presidente do Conselho de Ministros, João Franco, passasse a governar em ditadura. No poder, João Franco censurou a imprensa e perseguiu os opositores ao regime. Com isto, as críticas à monarquia aumentaram ainda mais. Até que a 1 de fevereiro de 1908, em Lisboa, ocorreu o regicídio, ou seja, o rei Dom Carlos foi assassinado. Com a morte do rei, o filho mais novo, Dom Manuel II, subiu ao trono. Este reinado foi curto, pois a 5 de outubro de 1910, em Lisboa pela manhã, após alguns conflitos nas ruas de Lisboa, os republicanos triunfaram e proclamaram a República na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, dando-se assim a implantação da República. Termina aqui a monarquia constitucional e dá-se o início da Primeira República. O Partido Republicano Português formou então um governo provisório, sendo o seu chefe Teófilo Braga, que desempenhou esta função até a aprovação da Constituição de 1911. No poder, Teófilo Braga aprovou medidas importantes como o direito à greve, a criação da GNR, ensino primário obrigatório e gratuito, a lei da separação do Estado das igrejas e a introdução da nova bandeira, do novo hino e da nova moeda. Em agosto, a Constituição Republicana foi aprovada, estabelecendo-se a divisão dos poderes. O poder legislativo era do Congresso da República, o poder executivo era exercido pelo Presidente da República e pelo Governo, já o poder judicial era exercido pelos tribunais. Existia então em Portugal uma democracia parlamentar. Sendo assim, Manuel da Riaga foi eleito o primeiro Presidente da República em 1911. Agora, com a Constituição aprovada, as prioridades do Governo eram a educação e a cultura, porque 65% da população era analfabeta. Foram criadas jardins-escolas, a expansão da rede de escolas primárias, aumento de escolas móveis, normais, técnicas e para adultos, e criação de universidades. Porém, em 1930, a taxa de analfabetismo ainda era de 62%. Apesar de todas estas propostas serem muito inovadoras, não tiveram os resultados esperados, pois, economicamente, Portugal estava muito atrasado em relação aos outros países mais desenvolvidos da Europa. O anticlericalismo, expresso por muitos republicanos, deixou os portugueses descontentes, e a existência de instabilidade política culminou no fracasso destas medidas. O governo republicano não estava a ter os resultados esperados, e tudo isto agravou-se com a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial. O objetivo de Portugal com esta entrada era defender as suas colónias africanas, Angola e Moçambique, que eram atacadas pela Alemanha. O outro motivo era a busca portuguesa pelo reconhecimento internacional do novo governo republicano. Mesmo que os portugueses estivessem ao lado dos vencedores no final da guerra, a participação portuguesa levou a consequências como elevado número de mortos, muitas despesas em equipamentos militares e a inflação, que aumentou muito. A inflação levou a greves gerais e o descontentamento levou a tentativas de golpes de Estado e atentados terroristas frequentes. A incapacidade dos governos republicanos em lidar com esta situação fez com que a situação política, económica e social piorasse cada vez mais, até que em 1917, Sidónio Pais, através do golpe militar, instaurou a República Nova. Ainda mais tarde, já em 1926, o general Gomes da Costa liderou um movimento militar
que deu fim à Primeira República, dando seu início à ditadura militar. No fim, conseguimos concluir que a Primeira República em Portugal foi um fracasso, onde apesar de existirem boas medidas teoricamente para melhorar o país, praticamente estas não resultaram. Outro aspecto também considero importante foi a quantidade de golpes militares em Portugal nesta altura, que mostra a instabilidade política no país durante esta época. Muita da informação utilizada neste vídeo foi retirada pelo livro de 9º ano de História da Leia e pela RTP Ensina. No fim, gostaria só de agradecer por toda a atenção e um grande obrigado.